Olá! Os aumentos nos preços das passagens de ônibus que deram início às manifestações de junho de 2013, os tais 20 centavos, acabaram sendo suspensos na época. Mas desde o final de dezembro, diversas capitais anunciaram reajustes nas tarifas dos transportes públicos. E os percentuais variam entre 8,8% e 16,7%. A população já voltou às ruas para protestar, ainda que em números menores do que os registrados há quase 2 anos, contra o preço e a má qualidade do serviço prestado. Para discutir a situação do transporte público e da mobilidade urbana, o Brasil em Debate convidou o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi secretário estadual de transporte, e o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que foi secretário de transportes da cidade de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado. E eu gostaria inicialmente de pedir aos senhores que falem, um de cada vez, óbvio, sobre a experiência que os senhores tiveram, então, à frente da pasta de transportes no estado do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Deputado Júlio Lopes, por favor. Bem, o setor de transportes é hoje talvez um dos grandes problemas do Brasil. A começar pelo não entendimento dessa questão tarifária ou de como essa questão da tarifa incide na sociedade. Há hoje no Brasil o Vale Transporte, que responde por 94% do custo da passagem do cidadão empregado. O reflexo dessa diferença de 6% é que tem que ser debatido, porque quando você desonera o preço, você na realidade está beneficiando diretamente as empresas que pagam o Vale Transporte e não o usuário final. Eu insisti muito nessa questão, é uma questão complexa, talvez não se dê para entender aqui nesse programa, mas eu insisti muito com o governador que ao nós não fazermos a correção da passagem naquele momento, nós estávamos, na realidade, desonerando as empresas e não o usuário. Mas acontece, desculpa, deputado, só para essa questão do Vale Transporte, isso vale para aquele trabalhador que está empregado. Agora, a pessoa que não está empregada, muitas vezes ela tem dificuldade de procurar emprego justamente porque ela não tem dinheiro para pagar o ônibus e correr atrás. E também, nos finais de semana, tem dificuldade de buscar lazer, atividades culturais, porque não tem acesso ao centro da cidade também. Mas no nosso caso, quer dizer, nós gestores temos que tratar do todo, ou pelo menos da maior parte da população, e nisso a gente está se referindo a 60% a 70% dos usuários, né? Uma vez que o Brasil tem a menor taxa de desemprego, talvez, do mundo hoje, com menos de 5%. Eu só estou dizendo da complexidade da questão. Então, nós temos que tratar que esses reajustes são necessários a bem do serviço, sob o ponto de vista de que, se eles não forem realizados, a única coisa que pode acontecer é a canibalização do serviço. E isso ocorrerá fatalmente. Então, o que se precisa entender e explicar melhor para a sociedade é como se compõe esse complexo tarifário e de que forma esse complexo tarifário incide no todo da sociedade. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Deputado Carlos Zaratini, o senhor concorda com essa posição de que a sociedade tem dificuldade em entender como a tarifa é composta, como o sistema é remunerado? Realmente o sistema tarifário ele é cada vez mais complexo, né? Em São Paulo, por exemplo, nós, na nossa gestão, iniciamos o projeto do bilhete único, né? Que permite que a pessoa realize várias viagens pagando uma única tarifa, né? Esse modelo acabou sendo adotado em muitas cidades do Brasil e simplificou e barateou o custo do transporte para as pessoas, né? Hoje, em São Paulo, por exemplo, o prefeito que falar em acabar com o bilhete único está completamente derrotado em qualquer eleição. Então, essa é uma das questões. O deputado Júlio colocou uma coisa importante. Hoje nós temos, no caso de São Paulo, onde eu conheço o número melhor, 50% das viagens são pagas com o Vale Transporte. Então, o bilhete único é pago com o Vale Transporte. O prefeito Haddad agora criou o bilhete único semanal e o bilhete único mensal. Então a pessoa vai pagar, ou a empresa vai pagar para ele, uma passagem que lhe dá o direito de viajar quantas vezes quiser ao longo do mês, né? Ou seja, é uma total liberdade de uso com o pagamento de apenas uma tarifa. Então essa situação é uma situação que vem barateando o transporte para a população. Você vê o caso de São Paulo agora, o prefeito ele aumentou a tarifa de 3 para 3,50, mas
tornou gratuita para os estudantes. Então, os estudantes em São Paulo não vão pagar mais o transporte. Fixou, não reajustou o valor da tarifa mensal e semanal. Então, aquela pessoa que pagar para o mês inteiro não vai ter reajuste. Então, sobra muito pouca gente que vai ter que pagar o reajuste de 3 para 3,50. Então, eu acho que assim, nós precisamos discutir sempre medidas para baratear o transporte público. Né? Sempre nós temos que ter esse objetivo. Sejam medidas tarifárias, né? Como por exemplo aqui, que incidem na tarifa, como por exemplo nós apresentamos aqui um projeto que ainda falta uma única votação, que é um regime de desoneração do transporte. Retira todos os impostos do transporte para exatamente ajudar a baratear. E também apresentamos uma PEC, uma emenda constitucional, que transforma a CID na CID municipal, quer dizer, aquele imposto sobre a gasolina que agora voltou a ser cobrado, ele vai para o município com a finalidade de subsidiar a tarifa. Então, é um conjunto de medidas tarifárias. E tem as medidas operacionais também, que através do PAC o governo federal tem apoiado a construção de BRTs, de corredores de ônibus, de metrôs, de ferrovias. Então, tudo no sentido de que você consiga ter um sistema de transporte mais eficiente e, consequentemente, com um custo menor. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Júlio Lopes, o senhor acha que essa mudança na maneira como os recursos arrecadados com a CID, que voltarão a ser arrecadados com a CID, uma vez que a alíquota havia sido zerada, pode ser uma saída para o problema? Não, sem dúvida que é, e eu queria, como já dizia no intervalo, elogiar a gestão do Zaratini lá em São Paulo, porque nós, no governo do Rio de Janeiro, implantamos o primeiro bilhete único intermunicipal do país, fazendo no estado do Rio de Janeiro 3 milhões de beneficiários de um sistema que tinha como origem a cidade de São Paulo. E que nós, no Rio de Janeiro, ampliamos para toda a malha da região metropolitana das 20 cidades. E isso mudou a realidade do transporte no Rio. Nós, inclusive, aumentamos o emprego no Rio, que é o menor desemprego do país, é o maior emprego formal do país, em 2%, dado e estudado, inclusive, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE, em função do bilhete único do Estado. Ocorre que esse bilhete único custa aos cofres do Estado, esse ano, cerca de 660, 700 milhões de reais. E isso precisa de ter uma origem de recursos que não sejam só os cofres estaduais. Exatamente como o Zaratini, eu acredito que a CID deverá ser usada nesse propósito, distribuída aos municípios, com reparte ao Estado, e também, por que não, um imposto diretamente incidente na gasolina, além da CID, porque a verdade é que o subsídio automóvel, que foi feito durante todo esse tempo da última gestão, ele impacta diretamente no transporte público. Quando se isentou o IPI dos automóveis, quando se fez essa enorme vantagem competitiva para a indústria automobilística, sem nenhum apoio ao transporte público, nós, obviamente, entupimos as nossas ruas de carro e fizemos com que também a gasolina muito barata durante esse tempo em relação ao seu preço internacional fizesse a imobilidade em que nós estamos. Então, sou favorável à questão também da CID, mas acho que nós precisamos transcender, ir além. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos, a frota em todo o país dobrou de tamanho, de 35 milhões para mais de 72 milhões de automóveis. Deputado Carlos Zaratini, o senhor concorda com a necessidade da criação de um outro imposto em cima do preço do combustível, como o deputado Júlio Lopes defendeu? Olha, como disse o Júlio, a gasolina durante todos esses últimos anos, ela ficou muito barata em relação ao preço internacional. Até é uma coisa engraçada, porque o pessoal, os produtores do etanol, né, principalmente lá de São Paulo, reclamavam que a gasolina tinha que subir de preço. Isso, porque inclusive os produtores de etanol quebraram em todo o país. Não chegaram a quebrar, porque eles nunca quebram, mas, vamos dizer, não tiveram o mesmo lucro. Agora que o preço da gasolina internacionalmente está mais baixo, eles estão lutando para que a gasolina não abaixe, para que a Petrobras mantenha o preço, né? Porque senão o etanol aí sim vai acabar, né? Sim, mas a Petrobras já deu sinais de que não vai abaixar o preço para tentar recuperar as perdas margens, sofridas durante esses últimos anos. Agora, a questão é o seguinte, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tornar essa CID uma CID municipalizada e permitir que ela possa ser usada no subsídio à tarifa, né? Porque hoje não é possível. Isso não é possível. Hoje ela só pode ser usada na infraestrutura, né? E ela está federalizada, quer dizer, a maior parte da arrecadação fica com o governo federal.
nós sabemos que o governo federal está fazendo um esforço enorme para acertar o seu caixa e conta, inclusive, com esse recurso da CID. Mas nós achamos que, resolvido esse problema, que acredito que em 1 ano ou 2 o governo consiga restabelecer equilíbrio, nós podemos avançar nesse sentido. E acho também, eu concordo com o Júlio, quer dizer, o uso do transporte individual, veja você, em São Paulo são 500 automóveis por dia a mais. Todo dia. Hoje vai entrar 500 automóveis novos em São Paulo. Não é? Amanhã mais 500. Então, esse número é evidente que não permite que a gente tenha não existe espaço físico, né, para tanto automóvel. Então, é necessário uma série de medidas no sentido de que se privilegie o transporte público até para o bem do motorista que pensa que vai andar mais rápido com o automóvel, porque ele vai ficar num congestionamento. Né? Todas as cidades brasileiras estão padecendo aí de grandes congestionamentos, inclusive as cidades médias. Né? Eu acho que era importante esclarecer, quer dizer, que o preço internacional do petróleo andou na casa dos 100, 110 dólares. E nós praticávamos aqui este mesmo preço que estamos praticando hoje, quando o preço do petróleo é 47, 45 dólares o barril. Nesse intervalo, há perfeito espaço para que o governo institua um imposto a fim de, obviamente, aí tem que onerar a Petrobras diretamente, para que ela não fique com todo esse espaço, para que a sociedade civil possa ter mais recursos dos estados para implementar o subsídio ao transporte coletivo. Eu acho que essa confusão de preço que se fez, quando se congelou o preço da gasolina, durante toda essa variação do petróleo, com a questão da inflação, enfim, com todas as alegações do governo, estabeleceu essa imensa confusão na qual nós nos colocamos, sobretudo também por causa da questão do IPI dos automóveis. No Rio, quando ele fala 500 automóveis, é na cidade de São Paulo, porque isso, 400 na cidade do Rio de Janeiro, são 370, 400 automóveis todo dia na cidade do Rio de Janeiro, cuja malha viária é a mesma desde 1960. Então, obviamente, que é uma inviabilidade absoluta. Quer dizer, São Paulo ainda teve, inclusive, condições de ampliar um pouco sua malha, mas nós, basicamente, tivemos a mesma malha viária. É muito difícil também. Isso faz com que o IPEA calcule em 20% o número dos trabalhadores das regiões metropolitanas que gastam mais de 1 hora por dia no deslocamento casa-trabalho. Eu acho que é mais importante, tem a questão tarifária, mas se a gente for ver, é lógico que a gente quer reduzir ao máximo os aumentos de tarifa, e isso não é só na tarifa nominal, né? É também no preço, no conjunto das tarifas, como foi feito em São Paulo agora. Mas é necessário investimento em infraestrutura do transporte urbano. A gente vai continuar com esse assunto dentro de alguns minutos, deputados, porque o Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, sobre os problemas da mobilidade urbana. Bom, deputados, nós conversamos no primeiro bloco sobre a questão do transporte público, do preço do transporte público, das tarifas, do preço do combustível. Agora, eu gostaria de saber dos senhores quais as alternativas que se podem oferecer aos usuários do transporte individual hoje. Nós falamos do aumento da frota. Como fazer com quem comprou automóvel nos últimos 10 anos, incentivado pelo baixo preço, pela isenção da alíquota do IPI sobre o automóvel, a deixar o carro em casa agora e usar o transporte público. Deputado Júlio Lopes. Eu acho que é você ter transporte de maior confiabilidade, de maior conforto para a população. Acho que confiabilidade é item básico no transporte, prioritário. E eu tenho um projeto de lei que julgo interessante, porque só se poderá resolver realmente ou dar um avanço grande na questão da mobilidade quando nós instituirmos o maior número de PPPs, ou seja, de participação da iniciativa privada nessa área. E para isso a gente precisa desonerar um pouco, por exemplo, impostos sobre o setor metroferroviário. Não é razoável que uma concessionária pague impostos à União para comprar trens, porque você não tem mercado de segunda mão de trens de metrô nem de trens urbanos, porque esses bens são bens de média e de longa duração e são de uso da população. Não faz sentido o Estado, a União Federal, onerar os estados
de impostos federais ao comprarem para as suas concessionárias estaduais bens que são de uso da população para essa questão da mobilidade. Então, eu tenho um projeto que espero o apoio dos colegas no sentido de que a gente possa ter a isenção, fazendo com que seja visto como patrimônio da União aqueles bens comprados pelos concessionários em PPPs que vão ter foco na mobilidade pública. Obrigada, deputado Lopes. Deputado Zaratini, qual a opinião do senhor sobre essa proposta e também sobre uma outra proposta que tramita na Câmara, que propõe, estabelece que 15% do valor arrecadado com multas de trânsito deveria ser aplicado na construção de bicicletários e de ciclovias, como forma de incentivar esse transporte alternativo? Olha, primeiro eu considero esse projeto do deputado Júlio muito interessante, muito bom, né? Vamos estudar para, evidentemente, apoiar, porque de fato, tudo que onera o transporte é um contrassenso. Transporte coletivo, transporte público. É um contrassenso, porque como ele disse, é um bem que vai ser usado pela população. Né? Quer dizer, o transporte público ele tem que ser o mais barato possível. Eu comparo o transporte público como um bem de consumo popular, da cesta básica. Então, se você compara com o arroz, com o feijão, com a carne que a população come... É um direito social. Porque ela tem necessidade daquilo. Então, o transporte público hoje, em todas as cidades, ele é importante, né? E nós devemos torná-lo o mais barato possível. Eu não vejo sentido em se cobrar qualquer tipo de imposto, né? Então, nós temos que fazer uma desoneração e esse projeto é interessante porque permite, no investimento, que você tenha uma desoneração e, portanto, um barateamento, né? Agora, nós precisamos também ter elementos, essa fonte de financiamento que você falou, por exemplo, para ciclovias, né, 15% das multas de trânsito. Na verdade, as multas de trânsito elas já devem ser usadas para investimento, né? A maioria das cidades brasileiras não fazem, né? Essas multas de trânsito elas são arrecadadas, entra lá no Tesouro Municipal e o prefeito usa para qualquer coisa que ele achar mais importante. Mas a gente deveria colocar isso para os investimentos no transporte público e nas ciclovias. O senhor acha que é o caso de uma legislação federal sobre o assunto? Eu acho que nós podemos disciplinar isso, porque o Código de Trânsito é um código federal, então permite você transformar isso numa legislação federal. Logicamente, toda vez que a gente fala em alguma modificação em legislação de finanças municipais, existe uma reação muito grande dos municípios, né? Aqui a gente convive aqui quando a gente aprova, por exemplo, projetos aqui beneficiando professores ou setor de saúde, os prefeitos ficam muito irritados porque falam, bom, mas quem está administrando a cidade sou eu e vocês ficam aqui inventando regras, né? Mas enfim, eu acho que nós devemos procurar seguir uma regra que beneficie o transporte público. O governo federal aumentou muito o investimento em transporte público no Brasil, né? A quantidade de obras, né, que vem sendo financiadas pelo governo federal em municípios e estados é bastante grande, né? E eu queria colocar também uma ideia que a gente ainda está em processo de discussão, que é o governo federal não só deveria financiar, como ele deveria ter uma empresa capaz de viabilizar os projetos. Porque você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, alguns municípios que têm uma estrutura capaz de realizar os projetos e colocá-los em funcionamento. Mas a maioria das cidades brasileiras ainda não tem essa capacidade técnica. Então, eu acho que o governo federal deveria criar uma empresa, assim como criou para o setor ferroviário, né, criar uma empresa que financiasse obras e estruturasse obras urbanas para o transporte público. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Júlio Lopes. Eu queria complementar aqui, acho que essa visão do Zaratini é muito importante. O que a gente precisa, de fato, é uma centralização de projetos, porque essa divisão do Ministério das Cidades, que já foi um avanço, mas você tem ainda uma divisão enorme de atribuições na área da mobilidade. E há que se entender a mobilidade de cargas e de pessoas como um complexo conjunto. É assim que os países onde a mobilidade funciona atuam na questão da mobilidade das cargas e das pessoas. Esse aspecto tem que ser trabalhado conjuntamente, porque toda vez em que você está levando pessoas, você tem um espaço também de levar cargas e de movimentar bens e serviços. E essa questão é uma questão complexa, precisa ser trabalhada de forma entrosada, de forma unida, sob a perspectiva de um órgão centralizador de projeto. Então, queria subscrever também essa questão, mas dizer que a gente precisa, a nível federal,
decidir com mais propriedade quem são os órgãos e quais as entidades que trabalham nessa unificação desses projetos de mobilidade pública, da questão também da movimentação logística de cargas. Eu queria também entrar, Zaratini, numa questão que eu acho fundamental, essa divisão nas atribuições, a questão da divisão, por exemplo, da mobilidade aérea, da questão portuária. Todas essas questões deveriam ser pensadas de uma forma mais centralizada, ou que houvesse uma entidade que pudesse fazer a integração dessas áreas. E isso não se tem uma coordenação nisso. A gente, há muitos anos atrás, tinha, né, os órgãos de projetos, a IPOT e outros que faziam esses projetos, mas hoje você não tem isso. E isso é um dado do gargalo nacional, uma questão logística, expressivo para ser resolvido sob a perspectiva da logística. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Deputado Zaratini, concorda com essa necessidade de logística? O governo até criou uma empresa, né, que é essa empresa que cuida desse setor ferroviário. EPE, né? É a EPE, a empresa de planejamento, agora me faltou o nome aqui. Mas ela ainda está se estruturando, né? Eu acho que a logística do transporte no Brasil ela ainda é muito incipiente, né? Nós precisamos melhorar muito essa articulação entre os diversos modos de transporte. E no caso do transporte urbano, como que esse transporte de cargas ele penetra nas cidades? Né? Porque nós todos vivemos aqui, almoçamos, jantamos, compramos roupa, né? Isso tudo tem uma logística de carga que é muito pouca pensada nas cidades. Né? E geralmente os prefeitos adotam medidas restritivas ao transporte de carga que acabam dificultando ou encarecendo o transporte de carga. Então é necessário também você ter uma articulação entre o transporte de carga e o transporte urbano, que não é só o conflito automóvel e transporte público. Tem também o conflito de transporte de carga com o transporte público que tem que ser resolvido. As cidades, atualmente, as cidades estão crescendo levando em consideração essa questão do transporte, da mobilidade, ou elas crescem desordenadamente, deputados? Eu acho que nós passamos essa fase no Brasil, viu? Nós vivemos aí, até poucos anos atrás, uma fase de crescimento muito desordenado. Eu acho que hoje a maioria das cidades ela já tem os seus planos diretores elaborados, alguns muito fracos, outros melhores, tal, mas nós já vivemos um momento em que os prefeitos já são obrigados a pensar no planejamento. Veja só, hoje em dia nenhuma cidade recebe verbas do governo federal se não tiver o seu plano diretor aprovado. Mas há um equívoco mais profundo nessa questão. Eu fui relator do Projeto Nacional de Saneamento. E há uma questão que precisa ser esclarecida no Brasil, que são as competências metropolitanas. As cidades hoje são interdependentes e funcionam conjuntamente. Você não tem uma cidade que funcione estanque ou que possa ser administrada unicamente. Ela precisa ser administrada, do ponto de vista da mobilidade, de forma geral, com toda a sua convivência metropolitana. E o ente metropolitano no Brasil ainda não tem suas competências e suas regras devidamente estabelecidas. Essa é uma questão fundamental e que nós, Congresso Nacional, também temos que trabalhar, porque há uma indefinição do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão das competências metropolitanas, e nós, quando temos complexos como São Paulo, como Rio de Janeiro, como a zona de Pernambuco, no Recife, de dezenas e dezenas de aglomerações metropolitanas, cidades, que se intercomplementam do ponto de vista da vida, do trabalho e da dinâmica pública da mobilidade, não sabemos bem ainda como gerir essa questão. Porque não é o prefeito de São Paulo, ele precisa coordenar com Diadema, Campinas e com todos os outros complexos. Da mesma forma, o prefeito do Rio de Janeiro, que eu acho que faz uma gestão excepcional, mas que também não tem uma generosidade em relação à gestão metropolitana, porque não reparte as decisões com os seus colegas dos municípios adjacentes, sejam eles Nova Iguaçu, enfim, Niterói, São Gonçalo, e isso precisa ser visto. Enquanto não se avançar também nessa questão, nós não vamos dar um grande avanço na mobilidade. Para finalizar, obrigada, deputado Júlio Lopes. Para finalizar, deputado Zaratini, sobre essa questão da gestão metropolitana. Nós temos uma figura chamada região metropolitana, que existem várias no Brasil, mas não existe não foi estabelecidas as competências dessas regiões metropolitanas e nem o poder dessas regiões metropolitanas. Então, é meramente uma figura... Compete ao Congresso fazer isso? Compete ao Congresso. Nós podemos aqui tomar a iniciativa de fazer isso. É uma decisão importante porque ela vai retirar poder
dos prefeitos e retirar poder dos governadores. A hora que a gente instituir as regiões metropolitanas, efetivamente um governo metropolitano, seja de que forma for, ela vai reduzir um pouco do poder dos prefeitos e dos governadores, mas vai estabelecer isso que o Júlio falou, uma gestão não só para o transporte, mas para o saneamento, para o lixo, né, para a segurança pública, né, porque hoje em dia se fala, não, o assaltante cometeu um crime numa cidade e fugiu para outra. Né? Você tem que ter um sistema de segurança pública coordenado, né, e não da forma, muitas vezes, como é hoje, descoordenado. Muito obrigada. Não, eu, antes de encerrar, só um minutinho, queria dizer, você, cidadão, a questão da mobilidade é uma questão da sociedade e ela só vai funcionar o dia em que todos nós nos integrarmos para enfrentar essa questão. Obrigada, deputados. Obrigado. Eu conversei com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, sobre os problemas da mobilidade urbana. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só entrar na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!